Você já tentou mudar seus hábitos alimentares e quando percebeu você tinha voltado para os seus antigos padrões de alimentação? Talvez você precise olhar com um pouquinho mais de carinho para o seu comportamento e especialmente com relação à sua alimentação. Olá, eu sou Flávia Barbosa e hoje eu vou falar um pouco sobre como o comportamento alimentar e a atenção plena podem ajudar a gente a melhorar bastante a nossa relação com a gente mesmo, com o nosso corpo e também com a nossa alimentação. Mas antes de continuar, eu vou te fazer um pedido. Se esse assunto te interessa, e eu acho que te interessa, porque senão você não estava aqui, eu vou te convidar para se inscrever no canal e para ativar as notificações, porque toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Quando a gente volta o nosso olhar para o comportamento alimentar e para a atenção plena, a gente passa a entender como essas duas coisas interferem nas nossas escolhas alimentares. Porque, de fato, nosso comportamento e as nossas emoções interferem demais naquilo que a gente vai decidir comer, em como a gente vai comer e quando a gente vai comer. E isso é que faz toda a diferença. Então, quando a gente passa a se conhecer melhor, por isso a gente insiste tanto nessa questão do comportamento, né, que é o que ajuda a gente a se entender melhor, né, como a gente se comporta e como a gente reage a tudo que acontece, a gente vai entendendo como funciona essa grande teia que é a vida. Né? Eu não posso desconsiderar o meu comportamento, né, especificamente quando eu estou falando das minhas escolhas alimentares, justamente porque tudo que faz eu reagir de determinada forma a qualquer coisa que me aconteça e as minhas emoções, que interferem diretamente na forma como eu reajo a tudo que acontece comigo, também vai interferir no que eu escolho comer, quando eu escolho comer, como e quanto eu escolho comer também. Né? Então tudo realmente é uma grande teia. Né? Então isso não significa que seja muito complicado usar essa abordagem comportamental e a atenção plena para cuidar da alimentação. Significa, sim, que a vida não é tão simples quanto apenas contar calorias. Não que contar calorias seja exatamente uma coisa fácil e controlar a ingestão de calorias seja simples no nosso dia a dia. Mas se fosse só isso, seria muito mais simples do que ter que considerar também a nossa questão comportamental e as nossas emoções e como isso interfere na nossa ingestão de alimentos, sim. E nesse contexto, o autoconhecimento é determinante, porque quando a gente vai se conhecendo melhor, a gente também vai conseguindo entender como a gente funciona. E isso ajuda a levar ao próximo passo, que é entender e acolher as nossas emoções e respeitar o nosso corpo. Porque sim, a nossa vida não é linear, a gente não age, reage da mesma forma todos os dias as mesmas coisas, né? E é justamente nesse sentido que as nossas emoções também moldam a forma como a gente leva a nossa vida dia a dia. E a alimentação está inserida em todo esse contexto, porque, como eu sempre digo, a gente se alimenta várias vezes por dia, todos os dias da nossa vida. Então, a alimentação permeia totalmente a nossa vida. Não que a gente viva em função de comer, né? Mas a alimentação está muito presente e acaba ficando sujeita, né, às coisas que acontecem na nossa vida, a gente querendo ou não. E aí, quando a gente se acolhe mais, e por isso eu falo tanto de nutrição gentil, quando a gente se acolhe mais, né, no nosso momento presente e também as nossas emoções, a gente se permite, inclusive, errar no sentido de entender o porquê de eu não ter feito as melhores escolhas, né, na minha percepção, mesmo sabendo quais seriam as melhores escolhas no que diz respeito à alimentação. E veja, isso também não significa que eu vou perdoar todos os meus excessos e vai ficar tudo por isso mesmo. Eu estou falando de compreender quando a gente faz uma coisa diferente daquilo que a gente sabe tecnicamente que seria o melhor para a nossa saúde, para o nosso corpo e para os objetivos que a gente quer. Quer um exemplo? Quando a gente come, né, fica toda hora ali abrindo a geladeira, abrindo o armário para ver o que tem de diferente porque a gente está sem fazer nada em casa. Isso é perfeitamente normal, né? Isso aconteceu muito na pandemia.
né? Porque a gente estava muito restrito, a gente podia fazer muito poucas coisas e sobravam então poucas coisas para fazer, né? E o comer era uma dessas coisas que davam prazer, né? Era uma das poucas coisas que a gente podia fazer estando isolado e que dava prazer. Então a gente recorreu muito a isso, mas isso não começou na pandemia, né? Isso é natural do ser humano, buscar alguma coisa diferente e que dê prazer quando a gente está sem fazer nada. Então comer por tédio, né, é uma coisa normal, entre aspas. Agora, se eu tenho tédio, se eu tenho tempo livre, né, eu posso também pensar em outras coisas que eu possa fazer para preencher o meu tempo, que não sejam comer, né? Mas primeiro eu preciso identificar que quando eu estou entediada, eu procuro a comida. E aí depois, o próximo passo então é pensar quais as outras formas que eu posso usar para preencher o meu tempo livre. Que não precisam ser só a comida, pode ser um hobby, pode ser dormir, pode ser assistir a uma série, pode ser passear, pode ser ligar para um amigo, podem ser diversas coisas. Mas para isso, né, o ponto de partida é me conhecer, né, é reconhecer que, se for o seu caso, né, e se for o meu caso, reconhecer que quando eu estou entediada, eu como mais. E isso acontece, né, eu poderia dizer, com a maioria das pessoas. E seja em que situação for, num evento social, ou a gente sozinho em casa e tal, né, ou numa refeição, né, na próxima refeição que a gente for fazer, a gente sempre vai ter a oportunidade de exercitar uma questão que é extremamente importante para o nosso autoconhecimento e que também se aplica à alimentação, mas não só, que é a atenção plena. Quando a gente pratica a atenção plena, a gente vai percebendo muito melhor, né? Porque a gente tá mais atenta ao nosso corpo, aos sinais do nosso corpo, e aí a gente vai percebendo muito melhor aquilo que é melhor para o nosso corpo. É claro que isso não acontece de uma hora para outra. Então eu vou te propor um exercício que é muito simples, né? E que vai te ajudar a começar a exercitar essa questão da atenção plena. E você vai ver que em pouco tempo você vai estar muito mais afiado a isso e vai se sentir mais confiante para ouvir o seu corpo e entender o que ele quer. O que eu quero te propor de prática? Que na sua próxima refeição você faça ela longe de celular, de televisão ou qualquer outra tela. Evita outros barulhos, né? E tenta fazer esse exercício, especialmente quando você estiver comendo sozinha. E aí você senta e faz a sua refeição. Se for num prato, num bowl, numa mesa posta, melhor ainda. E aí você vai ter a oportunidade de se concentrar unicamente e exclusivamente na refeição que você está fazendo. Né? E aí eu falo mesa posta, nessa coisa toda, porque tudo isso compõe o ritual, o momento da sua refeição. E é claro que eu sei que nem todas as refeições, ou nem vai ser a maioria das refeições que vão ser assim, mas o que eu estou te propondo é um exercício, e nesse exercício eu estou te pedindo para que seja assim. Acho que não é muito difícil você fazer, mesmo que você precise guardar essa prática para fazer no final de semana, ou no seu dia de folga, ou no dia que você tiver menos atribulada. Então, faz a próxima refeição num lugar muito tranquilo, de preferência sozinha, para evitar ao máximo as distrações do entorno, tá? Faz uma mesa, não precisa fazer mesa posta com técnica e tal, mas deixa um ambiente bonito. Você vai ver a diferença que vai fazer. E aí o próximo passo é começar a sua refeição. E aí, como você não vai ter outras distrações, você vai ter a oportunidade de perceber muito melhor como é essa comida, como que tá essa comida arrumada no prato, quais são os cheiros que ela exala, né? Qual é a textura desses alimentos que estão ali no prato ou que estão ali compondo a sua refeição, né? O vapor que sobe dela se ela for uma refeição quente. Percebe essas coisas. E depois você vai degustar esses alimentos, né? Vai degustar essa refeição. E aí você vai botando, né, as colheradas, as garfadas, uma a uma, devagar, porque você vai fazer esse exercício com tempo, com um pouquinho de tempo. Não é uma coisa que vai durar horas, claro, mas você precisa de um pouquinho de tempo, porque é só um exercício, tá? É igual quando a gente está estudando para uma matéria, né, que vai fazer uma prova, a gente gasta muito mais tempo estudando do que gasta de tempo ali na hora da prova. Então é a mesma coisa. E aí você vai aproveitando e sentindo de verdade
cada garfada ou cada bocada que você dá daquela sua refeição ali. E aí vai sentindo como esse alimento se comporta, digamos assim, na boca, como é que ele passa na língua, que textura ele tem, né? E também você vai conseguindo sentir melhor quantas mordidas, né? Quantas mastigadas você precisa dar até que ele esteja pronto para ser engolido. E aí na sequência você vai sentir ele descendo, né? No seu trato gastrointestinal até você não conseguir mais sentir. E aí até que você se sinta pronto para a próxima garfada. E vai fazer isso até o final dessa refeição. Eu tenho certeza que no final dessa refeição você vai perceber coisas que normalmente você não percebe quando você tem uma porção de outras distrações quando você faz as refeições. E esse é um exercício excelente de atenção plena. Inclusive, vai te ajudar a perceber a hora de parar, a hora que o seu corpo já entendeu que é o suficiente de alimentos naquele momento. Porque depois vai vir outra refeição, vai entrar mais alimento, aquela não vai ser a última refeição da sua vida, então não precisa comer como se não houvesse amanhã, porque dali a algumas horas você vai se alimentar de novo. E quando a gente consegue, né, normalizar esse exercício no nosso dia a dia, claro que não precisa fazer de todas as refeições um grande ritual, porque eu sei, né, que você, assim como eu, tem muitas coisas para fazer. Mas quando a gente vai se afiando nessa prática de atenção plena, que como eu falei, não serve só para alimentação, a gente vai percebendo que a gente não precisa ficar ficcionado, né, com o que a gente está comendo. Porque quando a gente ouve, passa a ouvir melhor o nosso corpo, ele mesmo vai dizendo o que é melhor para ele. E quando a gente já chegou num determinado nível de se entender com o corpo, a gente pode confiar nele de que ele vai pedir aquilo que efetivamente é melhor para a sua saúde. E aí você não precisa mais ficar se perdendo o seu tempo de ficar se culpando porque só faz opções que você sabe que não são as melhores para a sua saúde e para o seu corpo. Isso tira um peso enorme, né, da forma como a gente se alimenta e das nossas escolhas alimentares. Então, pronta para o desafio? Quando você fizer o desafio que eu te propus aqui, eu quero que você volte aqui nos comentários e me diga como foi. Eu tenho certeza que você vai sair desse desafio diferente de como você entrou. Então agora me diz, você já tinha parado para pensar na importância do comportamento alimentar e da atenção plena para a nossa alimentação e para a nossa saúde? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não custa nada curtir, compartilhar com quem você acha que também vai gostar dele e se inscrever no canal para que toda vez que tiver um conteúdo novo você fique sabendo em primeira mão. Até o próximo vídeo.